menos gradiente de φ. E o φ', eu levo um φ' mais ddt de uma certa função. Então, quando a gente faz, né, uma transformação que diz, essa equação é invariante por essas transformações aqui. Φ' igual a A menos gradiente de uma função alfa. Φ' igual a φ mais ddt de f. Quando eu faço essas transformações aqui, a equação de Schrödinger só vai ser uma simetria, só vai ser invariante, né, sob essas transformações, a minha função de onda também transformar, ao mesmo tempo que eu transformar os potenciais. Eu preciso colocar aqui um I alfa, o valor da carga da partícula, psi. Então, se eu fizer essa transformação e aquelas transformações, eu vou ter que, aqui eu vou colocar uma linha, aqui eu vou colocar uma filinha, e eu vou ter essa relação H', psi' igual a LH cortado, ddt do psi. Então, a equação de Schrödinger fica invariante com tudo linha. É a mesma equação, só que com tudo linha, mas eu preciso transformar também a função de onda. Então, é isso aqui que está me dizendo. Então, essa partícula aqui, ela percebe, né, a transformação que eu fiz dos potenciais eletromagnéticos. Por quê? Porque ela tem carga. Mas está em jogo aqui. Professor, essa relação, eu posso falar então que a carga não é uma coisa pura? Pode. Você pode dizer o seguinte, é como se você, aqui na teoria eletrofrágil, você percebesse que tem uma origem para a carga elétrica. Da onde é que sai aquilo que nós vemos como carga elétrica? Ela sai uma parte da simetria SO2 e uma parte está naquela simetria ali. O que eu estou dizendo é que existe a terceira componente dessa simetria. Com essa simetria, elas estão se compondo para dar aquilo que nós vamos perceber como a carga eletromagnética. Então a tal partícula que vocês estão buscando... Vem, diz? Os ânions. Os ânions. Ânions ou ânions você é spin? Não, desculpa, aqueles que só tem carga e não tem massa. Não tinha nome para isso? Não tem nome não. Tem nome? Não tem nome. Então eu vou dar um nome qualquer. Você está procurando um objeto que só tem carga e não tem massa. Então eles têm que estar dentro dessa simetria. Tem. Porque ela tem a carga. Então, dentro da nossa visão hoje do eletromagnetismo, é justamente essa. Tudo aquilo que tem carga eletromagnética, ela deve estar dentro dessa. Seja quarta, tudo aquilo que tem carga eletromagnética e, vamos dizer, que tenha massa, tem massa, né? Tem que passar por essa relação. A questão é que eu sei que é delicada, porque para não ficar simplesmente uma expressão jogada no quadro, a gente tem que entender que essa expressão, ela é um modelo. Vamos dizer assim, quando você constrói uma teoria, você constrói um modelo, você coloca aí as suas impressões digitais. Você coloca, eu vou colocar a minha pressuposição, a minha premissa é que as coisas funcionem assim. Então eu vou dizer, declaro isso, né? Postulado 1, postulado 2, ou premissa 1, premissa 2. Então a premissa que nós estamos fazendo aqui para construir esse modelo é que eu quero descrever um modelo que eu sei que tem aquelas simetrias, mas eu quero que o eletromagnetismo esteja ali dentro. O eletromagnetismo, de alguma maneira, tem que sair daquele mix de SO2 e de 1. Alguma coisa tem que sair dali que vai ser o eletromagnetismo. Como? Qual é a minha prescrição para identificar? O eletromagnetismo é o quê? O eletromagnetismo é caracterizado por um operador de carga. A interação eletromagnética tem uma invariância. Então, segundo o nosso teorema de Noether, da mecânica clássica, não importa, da teoria dos campos, né? Sempre que eu tiver uma simetria contínua de um lagrangiano, eu tenho uma carga conservada, tenho uma corrente conservada e associada a essa corrente eu tenho uma carga. A carga é justamente a expressão da simetria, é aquela coisa que é conservada como expressão de uma simetria. Então, eu vou ter que dar um sentido à minha carga eletromagnética. Se eu quero tirar o eletromagnetismo daí, o eletromagnetismo é caracterizado por uma carga. Então, tem que dar um sentido. Onde é que está o meu operador de carga? E aí eu estou falando de SO2. SO2 tem 3 geradores. Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3, aos quais eu associo esses né? Em geral, Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3. Isso aqui pode ser Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3. O que é importante é que esses 3 geradores satisfaçam essa relação aqui, I, epsilon, J, K. Isso aqui então é típico de SO2. Isso me garante que esses 3 objetos estão
numa relação, eles são geradores de uma simetria SO2. Então eu tenho uma simetria SO2 aí que tem os seus geradores, I1, I2 e 3. Mas eu sei também, na teoria de grupos, vamos dizer, até da mecânica quântica, né, quando a gente estuda o spin, com o movimento angular, que esses 3 geradores não comutam. Então eu não posso escolher, não posso rotular um estado físico pelos autovalores deles simultaneamente, porque eles são operadores mutuamente não comutantes. A gente, quando declara os números quânticos de um estado, eu tenho que pegar um conjunto máximo de operadores comutantes. Eu só posso dizer, eu posso medir simultaneamente isso. Então, cara, meu estado está com esse alto valor disso, com esse alto valor. Então eu tenho que escolher um dos 3, é o que a gente faz normalmente, a gente escolhe o I3. Então tem esse número quântico 3, que é o número quântico, vamos dizer, mensurável da simetria SO2. A simetria 1 é uma simetria abeliana. Então ela tem que ter um gerador seu, ela só tem um gerador. Então esse é o único que tem, então é o único que eu vou poder medir. Então eu tenho que compor o gerador I3 com o gerador Y. Para de alguma forma, eu poderia dizer, será que eu posso dizer que a carga eletromagnética é o I3? Não, porque o I3 é uma simetria não abeliana. Será que eu posso dizer de cara que a carga eletromagnética então é o Y? Eu poderia até fazer isso, mas eu vou ver que eu vou ganhar inconsistência. Então, a melhor maneira, vou supor em geral, que o meu operador eletromagnético seja uma combinação linear desses dois. Alfa e beta. E aí eu vejo que com alfa igual a 1 e com beta igual a meio, essa relação eu posso acertar as cargas eletromagnéticas de todo mundo. Vamos ver só. Mas essa relação ela tem uma parte experimental. Né? Tem. Ela é uma relação empírica. Eu tenho empírica. Eu estou construindo um modelo. Você está vendo com teoria do grupo, mas ela veio antes. Isso. Você não podia botar o eletromagnetismo só com Y. Não. Para fazer interação prática. Isso. Então você teve que botar uma outra coisa. Isso. Fala aí, cara. Então, ela é experimental, né? É uma relação empírica. E... assim, mas... ela veio, assim, é uma pergunta assim, ela veio antes dos teóricos proporem SO2-1? Não. Depois que eu tinha o SO2-1, eu precisava saber quais são os geradores de SO2, qual é o gerador de 1, para poder compor e tirar a carga elétrica. Isso aqui é posterior aqui. Depois que você coloca a tua simetria, é que você coloca porque eu pensei assim, que nem você falou, eles intuíram que no fundo, na composição dessas duas simetrias, no fundo você tem que sobrar com... tem que ter o eletromagnetismo, né? Isso, exatamente. Então o que eu tinha pensado assim, então eles olharam para essa... Parece isso. Então... para construir o modelo. Você poderia também pensar, mas eu acho que o caminho certo foi, primeiro você percebeu esse mecanismo, depois que o eletromagnetismo sai dali. Então ele tem que ser uma composição dessas duas. Isso veio confirmar essa... Então essa é, vamos dizer assim, é a premissa importante do modelo. Eu coloco, é uma relação constitutiva. Eu construo um modelo colocando essa relação, declarando que a carga elétrica deve estar, ela tem um pedaço que sai, uma perninha que sai de SO3, de SO2, e uma perninha que sai daquele 1 que a gente chama de 1 de hipercarga. A gente geralmente chama esse SO2 aqui, esse SO2 leve, a gente chama isso aqui de o spin isotópico fraco. Isso aqui a gente chama de hipercarga fraca. Hipercarga fraca é a nomenclatura que a gente dá. Fazer a pergunta que seria a necessidade dessa relação empírica. Sim. Você pode mais de uma simetria para descrevê-la. Você está colocando simetria S2 1. Posso ter. Será que só tem essa? Não necessariamente. Você, para cada simetria que você... Se você quiser falar, não quero fazer minha teoria eletrofraca baseada em SO2 vezes SO2. Aí você tem que ver qual vai ser a tua prescrição de carga elétrica. Como é que eu vou definir minha carga elétrica a partir daqueles dois SO2? A relação entre um e cima, você não vai mexer. Quer dizer, você vai ter uma relação de Gelman-Nishijima, então não vai ser mais essa. Você poderia dizer, talvez a relação de Gelman-Nishijima, se eu tiver um SO2 left e um SO2 right, pode ser o I3 do SO2 left mais o I3 do SO2 right. Você vai ter que adaptar a relação de Gelman-Nishijima para as duas novas simetrias.
Quando você muda o grupo de simetria, você tem que mudar o teu guelma de Shigema, porque o teu guelma de Shigema ele vai ter que absorver os novos geradores. Se você tivesse botasse o Y e dissesse agora eu vou fazer essa aí mais o Y, mas eu vou fazer uma coisa abeliana. Sei. Eu vou jogar baixo por aí. Mas se você quiser construir uma, então, talvez assim, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, uma coisa com 4 U's. Você ia ter que escrever um guelma de Shigema que, de alguma maneira, te desse uma prescrição de carga elétrica a partir dos U's que você tem. Você tem que definir o grupo de simetria e, a partir do grupo de simetria, você tem que colocar os guelmas de Shigema. Oi? Mas ele não vai bater com os ferros. A gente já sabe que Pois é, exato. A gente já sabe que não deve bater. A gente sabe que o SO2 é um grande candidato por causa da estrutura de tudo E historicamente foi assim, né? Que o senhor disse, né? Primeiro o Primeiro grupo, depois isso. a Primeiro o grupo, depois a relação. estruturar Isso. a relação. Professor, e um grupo isomórfico, A1, por exemplo, SO2, Isso. ali daria a mesma coisa? Não Daria, você pode escrever em vez de um 1, porque o 1, simplesmente, como se vocês se lembram, só para lembrar, quem está pergunta, eu acho que é no sentido, claro. O que é a simetria 1? A simetria, deixa eu apagar isso aqui, não custa nada a gente estar discutindo essas coisas, né? Então, para ficar bem claro. Grupo 1, como é que eu falo do grupo? O grupo 1 é isso aqui, essa transformação aqui. Ele é um grupo que deixa, é um grupo de invariância de conjunto. Tem uma grandeza Z, que é complexa. Eu vou deixar, o grupo 1 deixa invariante essa grandeza, Z está Z, que é módulo de Z ao quadrado. É um número complexo. Esse número complexo pode ser escrito como x mais y, x menos y. Então, se eu fizer x2 mais y2. Tá legal? Então, isso é o meu 1. Se eu fizer a transformação de fase, que é Z' igual a exponencial de alfa vezes Z, essa transformação deixa invariante esse objeto. Então, isso aqui é uma fase, é uma transformação 1. Vamos escrever esse objeto agora em forma complexa. Fazendo a mesma coisa, só que agora eu estou explicitando a parte real e a parte imaginária. Quem é x'? X' vai ser cosseno de alfa vezes x menos seno de alfa vezes y. Y, tem o i fatorado aqui, y' vai ser seno de alfa vezes x mais cosseno de alfa vezes y. Então, tem que, nessa notação, eu tenho x' y' igual a essa matriz aqui, cosseno menos seno, cosseno, x'. Se eu colocar isso aqui, isso aqui deixa invariante. x2 mais y2 é igual a x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Então, o que é uma transformação de fase na versão 1 é uma matriz 2 por 2, ó, determinante 1 e ortogonal. A inversa dessa matriz é a transposta dela. Essa matriz aqui tem duas características. Ela tem determinante 1, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E ela é ortogonal. Se eu pegar a transposta dela e multiplicar por ela, vai dar não. Então, isso aqui é uma matriz SO2. Então, quer dizer, o 1 é exatamente a mesma coisa que SO2. O 1 é o SO2 inverso complexa. SO2 é o 1 inverso real. Ou você usa uma variável complexa, ou você usa duas variáveis reais. Aí você ganha SO2, porque você tem 2. No caso complexo, você tem uma variável complexa. É o 1, é uma fase, é uma simetria unitária, certo? Essa que é a ponte entre SO2 e 1. Legal? Então, o que você falou é plenamente verdade. Eu posso descrever tudo por um SO2. Só que aí fica mais complicado, porque eu tenho que botar a estrutura de matrizes, é uma preguiça. Bota uma fase, bota um número complexo, né? Mesma coisa, quem quiser não precisa escrever SU2 mais com as matrizes de pó, todo mundo, né? Não sei se vocês conhecem, mas a maioria de vocês devem conhecer os quaternos, você usa os quaternos. Então, em vez de trabalhar com SU2, você usa o quaterno, uma álgebra. Então você diz, tem um novo número, que tem uma unidade, tem uma parte real, tem uma unidade imaginária, x1, x0, tem uma unidade x1, um j x2 e um k x3. E 1 ao quadrado é menos 1, igual a j ao quadrado, igual a k ao quadrado,
com menos 1. IJ igual a menos JI. Todos eles anticomutam. Ou seja, eu escrevo esse número aqui. Esse número, na verdade, aqui o que? Tem 4 componentes reais. E essas matrizes aqui, elas têm a mesma álgebra que a matriz de Pauli. Ao invés de eu trabalhar com esse número aqui, que é x0 menos x3, x0 mais x3, x1 menos x2, x1 mais x2, esse número aqui, essa matriz aqui que tem 4 números, eu posso fazer tudo que eu faço com ela, eu posso fazer aqui. Então, ao invés de trabalhar com a matriz 2 por 2 com elementos complexos, né? x0, x1, x2, x3, eu trabalho com 4 elementos, eu trabalho com esse número aqui, que faz o papel, uma extensão dos números imaginários, dos números complexos. Isso aqui é o quatérnio, isso aqui é a matriz 2 por 2, é a matriz SO2. Então, tem uma coisa aqui, eu faço quatérnio ou SO2, ou faço 1 ou SO2, tá certo? Ah, tá. O senhor... Entendi. O senhor gera os quaternos fazendo do mesmo jeito que o professor calculou lá a subálgebra de cartão. Isso, exatamente. Do mesmo jeito. Isso. Ah, legal. Então, voltando, relação de Gelman e Shigema. Vou parar por aqui, né? Porque eu acho que isso aqui é um ponto importante de reflexão. A gente tem que pensar, né? Chegar e dar uma fórmula, mais uma fórmula. Isso aqui não é um curso de fórmula, né? Senão a gente vai virar uma farmácia de manipulação. Isso é um curso de ideias. As protinhas todo mundo faz. Então, isso aqui é I3, né? Mais Y sobre 2. Então, o que está em jogo aqui para nós é a compreensão do fenômeno eletromagnético. Nós compreendemos, nós temos que desconstruir uma teoria que possa nos dar uma luz sobre qual é a origem da interação eletromagnética, já que ela está tão ligada com a interação fraca. Então, será que eu posso construir uma teoria única dentro da qual eu veja os processos fracos, os processos eletromagnéticos? Quer dizer, a unificação está nesse sentido. A interação fraca é diferente da interação eletromagnética. Eu não estou dizendo que elas são iguais. A interação fraca tem constante de Fermi, GF, como eu falei com vocês na aula passada. A interação eletromagnética tem constante de estrutura fina, alfa. Duas constantes diferentes da natureza, duas físicas distintas. Mas eu mostro que essas duas físicas que aparecem para nós distintas, elas podem ter uma origem comum. Elas estão entrelaçadas, vamos dizer assim, escondidas, né, de uma certa maneira, dentro de uma simetria SO2. Eu vou, dessa simetria SO2-1, eu vou poder tirar o eletromagnetismo. Então, o campo de Higgs, ele vai entrar nessa história na próxima aula, ele vai ser o elemento que vai desenrolar esse novelo. Oi, calma, tudo bem? Ele vai desenrolar esse novelo. O campo de Higgs vai entrar e vai falar, ó, fraco, eletromagnético. Quando ele entrar, para frente, antes do mecanismo de Higgs acontecer, está tudo enrolado. Eu sei o que é interação fraca, eu sei o que é interação eletromagnética, mas elas estão misturadas no SO2. Eu não sei eu sei que eu tenho uma relação de Gelman e Shigema, mas eu ainda não sei especificar a interação eletromagnética. O campo de Higgs vai entrar, ele vai olhar para a cara do elétron, olhar para a cara do neutrino, vai olhar para a cara do elétron light, e ele vai falar, ó, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou me associar com esses dois caras e desacoplar esse cara. Esse cara, como se diz na gíria, que se for. Vai para o lado dele. Então eu vou ficar com esses dois e aquele lá que se for. Então, ou seja, eu vou criar, o campo de Higgs é como se fosse um elemento político aí. Ele vai articular o left com left e o left com right, né, e vai deixar o neutrino left de lado. E é aí que o eletromagnetismo vai aparecer. Então, a moral da história é essa, é isso que a teoria eletrofraca, o resto é conta, certo? Tem que entender apenas o enredo da história. Tá? O Higgs, então, ele encontra, desculpa, estou só fazendo uma coisa metafórica, porque às vezes a gente tem tanta fórmula e a gente acha que está entendendo só porque está manipulando as fórmulas, né? Então, como eu falei, a gente aqui não é farmacêutico de manipulação, a gente tem que entender o que está acontecendo. Bom, depois a gente pode fazer, a gente vai ter o prazer daqui a pouco de encher esses quadros de cálculo aqui, né? Mas aí, tudo isso está acontecendo em torno de quê? Está acontecendo em torno de duas simetrias que estão enroladas e que o eletromagnetismo está escondido ali dentro com a interação fraca. O campo de Higgs, ele entra e ele fala, ó, você é interação fraca, você é interação eletromagnética. É ele que vai distinguir as duas interações que
estão descritas dentro da mesma estrutura. Essa aqui é a ideia. O resto, a novela já acabou, já contei o último capítulo, tá bom? Fala aí. Para mim, a história começa um pouco quando o Maxwell pega dessa forma, seria muito difícil para ele. Então, para acontecer dessa forma, o Guial não teve o efeito do ele. Então, ele tinha uma massa de partículas carregada, e ele viu que aquelas partículas, a carga delas podia ser dada dessa maneira. Ele pegou, ele deu de herança isso aí para se construir a interação fraca. O Nishijima, como é que ele entrou assim nessa história? Essa relação. O Nishijima tem como é discurso histórico, eu não saberia te dizer exatamente como. Eu sei que tem uma relação do Nishijima, ele estava sempre envolvido em estudo da carga elétrica, dentro do próprio eletromagnetismo, em relações de dispersão de Nishijima, mas eu vou procurar a origem histórica, por que o nome do Nishijima entrou. Eu acho que ele também estava ligado com o Gelman na época do SO3, né? Mas não é à toa que o nome dele entrou, mas eu não sei exatamente que paper, vamos dizer, que paper colocou ele, por exemplo, nessa relação. O paper do Gelman coloca ele. Pois é, eu vou ver isso, vou dar uma olhada. Aí eu não sei se vou ver esse fato histórico. Eu só quero dizer, essa história, isso aqui, o Gelman é um cara extremamente potente, muito vasto. E isso é uma coisa de 63. A relação de guerra, como ele fez o SO3, é 61. Então, isso aí já está no isso é uma entrada para tentar fazer a interação prática. Exatamente isso. Quer dizer, ela não. Às vezes a gente fica muito ligado às voltas multipletas, e diz, agora tem S2 e tal. Mas primeiro tem isso aí, primeiro tinha isso aí, o pessoal está resultado. Eu acho que tem o fato físico, né? Quer dizer, todo mundo está aprendendo um modelo, mas todo mundo pretende no futuro, se possível, né, fazer o seu modelo. Quem não gostaria de ter o seu modelo, né? Não precisa nem ter o nosso nome, mas ter um modelo, ter o prazer de estou fazendo o meu modelo, estou criando uma visão de física sobre um certo fenômeno. E a gente precisa aprender essas nuances de como construir um modelo. Então eu estou tentando mostrar para vocês os bastidores, né? Se vocês pegarem um livro qualquer, vai dar QN igual a 3, mas é tudo sobre 2. Mas a gente tem que entender o que está por trás disso aí, por que isso aí pode dar certo, né? Então a ideia toda é essa. O que eu tenho que ter em mente é isso. Eu quero compreender a carga elétrica dentro de uma descrição unificada de interação fraca e interação elétrica. Isso que eu pergunto, se o Gelman não tinha tido o ele todo ele, sei. O pessoal colocaria isso? Colocaria, eu acho que sim. Sim. Ó, certamente o Gelman acho que ele ia colocar como Salame ele ia colocar. Porque as pessoas já sabiam bastante teoria de grupo. Isso aí é um raciocínio que vem da teoria de grupo. Isso aí é teoria de grupo. Você tem que, no fundo, o que você tem? Você tem um subgrupo de um grupo maior. E você quer expressar esse gerador em função desse gerador. Você sabe que tem grupos independentes, todos os geradores são independentes. Mas você quer criar um gerador que seja dependente do esquemático. Você quer tirar que a carga elétrica de alguma maneira está ali dentro. Porque todo mundo sabe que a teoria de grupo já mostra para a gente que dentro do SO2 existe o 1. O 1 é subgrupo do SO2. O 1 é subgrupo do SO2. Então, tem um 1 ali dentro do SO2. E tem um outro 1 ali. Então, você podia imaginar que o 1 eletromagnético seja a combinação do 1 que está dentro do SO2 com o 1 que está aqui. Então, é, de uma certa maneira, esperado, quando você sabe a teoria de grupo, né? Por isso que a teoria de grupo é tão importante em física, porque muitas vezes com a teoria de grupo você consegue organizar uma série de ideias. Né? Acho que a teoria de grupo é boa nesse sentido, de organizar, às vezes, o modelo, né? Organizar as ideias de modelo. Então, essa relação é que vai definir para nós, que vai colocar para nós. Então, nós vamos usar essa relação bem de trás para frente. Eu introduzi essa simetria, mas ela é arbitrária, porque é uma simetria abeliana. Eu não sei quais são os valores da carga, mas eu vou fixar essa carga em função do que eu sei como carga eletromagnética. Só para dar exemplo para vocês. Pega o neutrino. Qual é a carga eletromagnética do neutrino? É 0. Mas aonde é que está o neutrino? O neutrino está na primeira componente do dublete. Então, se o neutrino está na primeira componente do dublete do SO2, o número quântico 3 dele é mais meio. Então, com isso, eu vou determinar quem é a hipercarga fraca do neutrino.
a hipercarga fraca do neutrino vai ser menos 1, que é um jeito de zerar isso aqui. Então eu já vi que o neutrino tem hipercarga. Então eu criei esse número quântico hipercarga fraca, porque no fundo eu estou criando uma teoria que eu quero que descreva o eletromagnetismo. Mas o que eu tenho, o que eu sei é o eletromagnetismo. Eu não sei o que é hipercarga fraca. A hipercarga fraca, ela entra como uma simetria meio tutorial. Ela está ali para resolver um problema, mas o que eu sei no fundo é o eletromagnetismo. Então eu vou fixar essa simetria que eu coloquei em função do que eu sei do eletromagnetismo. Então beleza, eu sei a hipercarga fraca do neutrino. Vamos fazer a mesma coisa agora para o elétron. Para o lepton, que está lá embaixo. A carga eletromagnética do lepton é menos 1. Ele está lá embaixo. Então isso aqui dele é menos meio. Mais y sobre 2. Então, de novo, ó, tem que ser menos 1. Tinha que ser. Tem que ser iguais. Por quê? Porque eles estão no duplete. Se eles estão no duplete, eles se distinguem pelo duplete, mas a simetria, o 1, está lá fora, ela, como ela é externa, do ponto de vista da simetria, o neutrino e o elétron, eles estão no mesmo objeto. Então, como isso aqui, eles estão no mesmo objeto, eles vão ter que ter a mesma carga 1. Porque se eu distinguisse esse cara aqui tem uma carga 1, y, e esse cara aqui tem uma carga 1y diferente, eu estaria distinguindo esses dois caras. Então, eles não podiam estar no duplete. Por isso que a hipercarga fraca dos dois membros do duplete tem que ser a mesma. E deu o mesmo. Agora vamos pegar o elétron right. Qual é a carga 1 dele? Então, a carga eletromagnética do lepton é menos 1. Só que ele não tem nada a ver com o número quântico de SO2, ele é neutro. Segundo SO2, ele é neutro. Ele não vê o número quântico de SO2. Ele é um singlete de SO2, então ele é zero. Representação trivial. E aí, y sobre 2. Então, o meu lepton right, a hipercarga fraca do elétron right é menos 2. Está mostrando que, do ponto de vista da teoria padrão, do modelo padrão, o elétron left e o elétron right são dois objetos distintos. Eles ainda não são elétrons. Eles só vão se tornar o elétron quando houver. Aí, quando o campo de Higgs entrar, o campo de Higgs vai puxar o elétron left, vai puxar o elétron right, vai unir os dois para formar o elétron físico, que está lá dentro do átomo de hidrogênio, por exemplo. E quando isso acontecer, essas simetrias aqui desaparecem, sobra essa. E aí, o elétron left e o elétron right têm a mesma carga eletromagnética. Eles nascem com cargas, hipercargas fracas distintas. Tá? Então, no modelo padrão, antes do mecanismo de Higgs, antes da transição de fase que leva ao mecanismo de Higgs, o elétron left é uma partícula, o elétron right é outra partícula. Isso é uma afirmação relativista, isso não viola a relatividade. Por quê? Porque o elétron left está nessa representação do grupo de Lorentz. E o elétron right está nessa representação do grupo de Lorentz. Então, eu tenho duas representações distintas do grupo de Lorentz. Então, eu não estou violando a relatividade especial. O elétron left está aqui, o elétron right está cá. Aí o mecanismo de Higgs vai entrar, vai acoplar o left com o right para formar o elétron físico que nós conhecemos, com aquela massa que ele tem. Certo? Mas, do ponto de vista da teoria SO2, né, o 1, quando a gente começa, vocês estão vendo a hipercarga fraca do elétron left deu menos 1. A hipercarga fraca do elétron right deu menos 2. A carga de neutrino deu menos 1. A carga do neutrino é mais meio. O neutrino ficava assim, a carga eletromagnética é zero. Como ele é a componente superior do duplete, ele é mais meio. E aí eu fixava o y dele como sendo menos 1. De onde que o senhor tirou? O quê? Essa que é o meio? Porque isso aqui não é um duplete de SO2. Quando você tem um duplete de SO2, né, a gente sempre coloca spin up e spin down. SO2 tem sempre essa. Ah, é o spin. É o spin isotópico. Só que não é o spin, não é o spin que acopla com o campo magnético. É o spin isotópico. Aquele spin é o grupo SO2. SO2, essa estrutura, qualquer que seja o SO2 que você colocar, o que você colocar aqui é meio, o que você colocar aqui é menos meio.
Pode ser spin, pode ser spin isotópico, pode ser qualquer coisa que tenha estrutura SO2, mas não vira. E a massa do sul? Ah, pois é, por enquanto todo mundo é sem massa. Por enquanto todo mundo nasce sem massa. Eu estou gravando as equações de dia, que quando a gente escreve lá, então, E massa. tem, Então, elas são calculadas pela massa. isso, vamos ver depois. Aqui, não. Aqui, como vocês estão vendo, nós não temos ferro de dia, nós temos dois ferros de vale. Então nós temos um neutrino, quer dizer, nós temos um elétron left que satisfaz a mesma equação do neutrino. A equação do elétron left é essa aqui, ó. I, sigma barrado I, dI, vamos dizer assim, lepton left igual a zero. Que é igual à equação do neutrino. I, sigma barrado I, dI, neutrino left igual a zero. E a equação do right. I, sigma I, dI, neutrino right igual a zero. Quando o mecanismo de Higgs acontecer, quando o campo de Higgs entrar na jogada, ele vai entrar na semana que vem, aí aqui vai aparecer uma contribuição do Higgs, e aqui vai aparecer uma contribuição do Higgs. Essa contribuição do Higgs vai trazer o right, e essa contribuição do Higgs vai trazer o left. Então você vai jogar o right na equação do left e vai jogar o left na equação do right. É aí que você vai formar a equação do Dirac. Então o campo de Higgs, ele entra para juntar as duas equações de Weyl separadas do elétron left e do elétron right para formar o elétron de Dirac. Então, isso que está acontecendo. Então, foi bem você observar isso. Quer dizer, a esse ponto, por isso que eu estou dizendo, o elétron left é uma partícula, o elétron right é outra partícula, por enquanto. Eles estão desacoplados, são duas partículas satisfazendo as duas equações de Weyl distintas. Isso aqui é left, isso aqui é right. Quando houver, nós vamos introduzir o campo de Higgs, o setor de Higgs, quando houver a quebra espontânea da simetria, então nós vamos ver que a quebra espontânea da simetria vai trazer para cá alguma coisa que tem resíduo do campo de Higgs acoplado com o elétron right. E aqui o resíduo do campo de Higgs acoplado com o left. Então fica left, right, right, left. Essas duas equações aqui vão formar exatamente a equação de Dirac do elétron. É isso que vai acontecer. Essa é a história. Então, quando a gente falar de ferros espirais, a gente vai ver com isso. Isso, exatamente. Ferros espirais sempre são sem massa. Então, quando você tiver qualquer teoria unificada, qualquer modelo de unificação, todos os férmions são quirais. Quer dizer, a natureza ela lançou férmions quirais. Foi o mecanismo de Higgs que juntou diferentes quiralidades para formar o férmio não quiral, que é o caso Então, eu também sempre me confundi com isso. Férmions quirais são férmions sempre de massa zero. Férmions quirais ou férmions de Weyl são férmions de massa zero. E uma vez eu li também, professor, que quando em altas energias, quiralidade e helicidade são a mesma coisa. Quando você tem no limite de massa zero, altíssimas energias, a massa tende a zero, a quiralidade e a helicidade ficam sinônimos. Isso está no meu curso de se vocês quiserem ver isso, lá nos cursos de eletromagnetismo do ano passado, quando eu faço a equação de Dirac, eu falo de quiralidade e helicidade, aí eu mostro que as duas coisas confundem. Quer dizer, quando uma partícula tem massa zero, a helicidade é sinônimo de quiralidade. Quando a massa é diferente de zero, não, quiralidade é uma coisa, helicidade é outra coisa. Helicidade é sempre a projeção do spin na direção do movimento. Isso é sempre helicidade. Quiralidade é a matriz gama-C. Mas essas duas coisas confundem quando a massa é zero, como você disse, no limite de altas energias. Quando eu estou a muito altas energias, eu desprezo a massa. E aí as duas coisas confundem, tá certo? Então acho que a gente já falou bastante por hoje, né? Já deu para vocês, tem material para vocês pensarem. E aí a gente, semana que vem, então, eu retomo o curso no horário das quintas-feiras, não vai ter seminário, se Deus quiser. Então a gente faz uma aula, super aula russa, que a gente chama, de 4 às 8 na quinta. Terça-feira o horário fica liberado, eu não sei se o Tião vai usar. Porque terça-feira, inclusive, eu estou fora, tem que ir às vezes de fora. Eu acho que o Tião vai usar terça-feira, né? Então tá certo. Então quinta-feira, semana que vem, é o nosso compromisso, tá?